Alô, meus confrades, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Senhores, eu vou gravar um conteúdo hoje que esta aqui é a segunda vez que eu tô gravando o mesmo assunto. Eu tinha gravado uns dias atrás e aí eu não publiquei. Eu não publiquei porque eu fiz uma salada nesse conteúdo, eu misturei umas coisas que depois eu fiquei, caramba, não, isso aqui não tinha nada a ver eu botar e eu vi que não ficou legal a gravação. E aí eu digo, outra hora eu gravo. Só que eu tô gravando aqui, eu não fiz nenhum esboço aqui, mas eu sempre gosto de deixar minha agenda aqui aberta. Tô caçando aqui uma caneta. Porque à medida do que eu vou falando, se eu lembrar de algum fato importante, alguma coisa assim, para que não fique esquecido, eu já anoto ali, né? Ou tem uma caneta que eu. Pronto, achei aqui a caneta. Minha garrafa de água já está aqui. Eu falo com vocês aqui na noite de 7 de maio de 2023. São meia-noite e 35. Como eu dormi muito de tarde, estava cansado. Nesse momento eu tô sem sono, vou tirar um pouquinho do tempo aqui para gravar para vocês. Eu gostaria muito, mas assim, se aproxima um tempo aí que eu terei para falar mais com vocês, que serão as minhas férias, mas por enquanto tá meio devagar, né, aqui por conta da correria, meus amigos. Assim, é puxado, é trabalho, canseira. Eu tô tentando me dedicar novamente à questão de me cuidar do corpo, né? Então, pensa num homem que é fácil para engordar, sou eu, meus amigos. Nossa, mas quando eu lembro que uns anos, sei lá, 15 anos, até 15 anos atrás, eu comia, eu era seco, magro, magro. Eu tenho fotos minhas aqui, eu sofria shame do tanto que eu era magro. Bainha de saco, caveira ambulante, enfim, muitos apelidos aí por conta da minha magreza. Eu sofri muito na época. E aí eu tinha uma raiva, né? Eu tinha uma raiva porque eu comia muito. Eu lembro quando eu comprava remédios para tentar engordar, eu aumentar meu peso, né? Eu comprava muito aquele biotônico, era o APVITIM BC. Aí a pessoa já me alertava, esse remédio que tu tá tomando, ele não vai te fazer efeito agora, mas tu espera mais na frente, o que é que vai acontecer. Mas eu acredito, pessoal, que o que desencadeou o processo de fazer eu engordar foi o uso de corticoide, certeza. Foi o corticoide. A partir do momento que eu comecei a tratar minhas crises alérgicas com medicamento à base de corticoide, aí o bicho pegou pro meu lado, porque eu já li, já pesquisei, e a primeira coisa que ele reduz é a função metabólica do corpo. O corpo não consegue mais diluir, né, as quantidades excessivas de gordura, a parte energética, e aí vai começando a fazer acúmulo de gordura no corpo. No meu caso é só na barriga. Eu só engordo a barriga. Aquele trem feio, esquisito, sabe? Quando eu falo engordar, na verdade é engordar, mas só a barriga. E é muito rápido, muito rápido. Esses dias, pra vocês terem uma ideia, eu tava. É claro que tem um dia ou outro aí que eu como, às vezes como um pedacinho de bolo, vou na rua, tomo um açaí, uma coisinha que foge da dieta, mas não é rotina. Sei lá, se uma vez na semana eu comer uma coisa assim que eu gosto é muito. Mas estava o seguinte, era a comilança de cuscuz de manhã, um cuscuzinho de flocão de manhã, uma coxinha de arroz no almoço, outro pouquinho na janta. Coisa pouca, meus amigos, que eu olhava assim, eu digo, não, isso aqui não vai me engordar. E botando muita salada, uma fruta, mas sempre comendo aquela quantidade que inclusive os profissionais até recomendam, né? Os profissionais recomendam, não, você tem que comer uma quantidade de carboidrato todo dia. Pois acredita ou não, com essa quantidadezinha pequena, eu fui me pesar 81 quilos. Rapidão, assim. Poucos dias que eu afrouxei um pouco, eu engordei. Agora eu tive que voltar, já estou numa dieta mais rígida. Hoje eu já estou no terceiro dia já, que eu cortei as massas. Não estou comendo arroz, eu digo, dane-se se eu ficar dando tontura, sei o que. O corpo entra em abstinência. Quando está acostumado, aí corta, né? Aí dá abstinência.
Eu sinto já aconteceu quando eu corto o arroz, as massas, igual eu tô cortando agora, eu sinto as vistas escurecer, me dá tontura, me dá fraqueza, dá aquela fome, aquele desejo de comer, né? Mas eu estou seguindo aqui, eu quero especialmente aqui agradecer um inscrito aqui, o Beta Simon. O Beta Simon, tempos atrás, num outro ciclo desse, eu relatei, ele falou, para tu não sofrer, eu vou partilhar aqui com vocês a dica do Beta Simon, que ele me deu aí, e ó, funciona. Ele falou, para tu não ter essa abstinência, tu não ficar com aquela vontade de comer, né? Ele falou, porque quando tu come o carboidrato, ele te sacia, né? Você fica mais saciado. Quando você não come, você fica toda hora dando fome, né? E às vezes dá até essa fraqueza, enfim. É assim, coma bastante salada, os alimentos leves, as fibras, né? Mas coloque a castanha. Coma castanha, tem que comer gordura saudável. Pode ser a castanha do Pará, a castanha do caju, ou então bota na salada o óleo de oliva. Eu optei pela castanha. Eu falo com vocês, tá bem aqui, ó, na minha mão. Eu tô com um pacote. Eu comprei ontem um pacote com 500 gramas de... Foi caro, meus amigos. R$ 35 eu paguei na mão de um senhor aqui, que ele tem um ponto de venda. Ele fez um desconto pra mim, porque eu comprei à vista. Era 40. Mas eu comprei isso aqui, é exclusivo para eu comer no horário do almoço e na janta. Aí eu encho a barriga de salada. Hoje, por exemplo, eu comi couve... a couve refogada, o alface, tomate, que mais? Tem dia que eu compro, porque eu não tô com tudo aqui. Tem dia que eu compro aquele brócolis, repolho também, em pequena quantia, e encho o prato, meus amigos, encho o prato. Aí a carne, eu tô 2 dias comendo peixe, aí sempre tem uma carne, ovos cozidos e umas castanhas no meio. Eu tô mastigando ali a salada, eu já como a castanha, né? E eu confirmo aqui pra vocês, sacia mesmo. Sacia, não dá. Eu não tô tendo tontura, não tô tendo fraqueza. Tô de boa, de boa. Eu tô sentindo 3 dias já, a barriga já até encolheu já um pouquinho. Eu já tava com um short aqui, uns 3 shorts meus aqui, já não tava abotoando mais, né? Mas eu vou tentar me manter firme nessa dieta, sabe? Eu tenho que firmar nisso aqui, manter como uma rotina. Infelizmente, comer pão, comer um pedacinho de bolo, sei lá, uma vez a cada 2 meses, sabe? Só mesmo para sentir a vontade. Foi-se o tempo que eu poderia comer o que eu quisesse sem esse perigo de estar engordando, né, e tal. A idade, meus amigos, mas também, como eu lhes disse, o uso do corticoide. E o corticoide eu só uso em casos extremos, quando eu tô acamado mesmo, ruim, com febre. Aí eu tenho que partir pro antialérgico, mas não sou nem de estar tomando muito para evitar esse distúrbio no organismo que ele causa. Então tô indo bem, né? Eu acho que eu vou conseguir o que eu quero. Talvez daqui 2 meses eu vou estar contando os benefícios aqui para vocês. É incrível que quando se está numa dieta igual eu tô, aí brota, meus amigos. Pessoas vem comer isso aqui. Me convida para tanta coisa que eu não posso comer, mas eu vou me manter firme no meu propósito, que é saúde, ter um corpo legal, um corpo do jeito que eu me sinta bem, né? Eu não fico bem, pessoal, quando eu tô barrigudo, aquele buchozão enorme estufado na roupa. Não é saudável e eu não me sinto bem também. E tô treinando, né? Tô treinando todos os dias. Então, compartilhei com vocês aqui um pouquinho aí sobre saúde. Mas, na verdade, esse não é bem o assunto que eu vim tratar aqui com vocês. Vamos lá, vamos partir pro assunto, né? Senhores, eu tenho um assunto que é o narcisismo, né? O narcisismo, pessoas abusivas. Eu já falei muito desse assunto aqui no canal, tempos atrás, né? Mas devido a uns furos meus, assim, umas situações dos quais eu me tornei... Eu demonstrei uma impotência, uma fraqueza em conseguir resolver. Isso me colocou um pouco, de certa forma, para baixo, assim, meio esquivado. Eu digo, não, eu não sou o cara que tem muita propriedade ou moral para estar falando disso. Mas tudo passa, né? Tudo passa.
E eu acho que do momento difícil que eu vivi há 2 anos atrás, em que eu fiquei descontrolado, a cabeça, a mente ruim, o corpo ruim, eu acho que eu evoluí muito. Eu evoluí. E uma coisa eu vou falar pra você. Se você me perguntar sobre N coisas aqui, eu não assisto conteúdo da Red Pill todos os dias. Eu não vejo coisa de concurso todo dia, de estudo, de política, não. Mas se você me perguntar assim, qual é o assunto que quase todo dia, aliás, praticamente todos os dias, eu vejo no mínimo. O dia que eu vi pouco, eu vejo um vídeo, dois, coisa curta, 10 minutos, 8 minutos cada vídeo, né? Às vezes no meu horário de almoço, um horáriozinho vago que eu tô lá no serviço, a hora do intervalo, mas eu sempre estou me alimentando desse tipo de conteúdo. É essa questão dos transtornos da personalidade, porque é muita coisa, muita sequela, muita coisa ruim na minha vida é decorrente dessa lida, dessa convivência com abusadores, né? Eu até que enfim eu consegui memorizar. Pessoal, eu achei uma psicóloga no YouTube que eu venho seguindo ela há bastante tempo. Cara, mas pense numa mulher que é parecida comigo. Ela é muito parecida comigo, o histórico de vida. Ela não é muito de relatar histórias de pacientes dela. Acho que eu vi uma vez um relato dela. Ela fala que, como são os pacientes dela, ela mantém o sigilo. Mesmo que um dia ela falou, eu poderia contar sem revelar nomes, né? Mas ela disse que por uma questão de manter a confiança dos seus pacientes, ela não conta, de jeito nenhum. E tá certo, tá tudo bem. Mas ela fala muito dela. Ela conta muitos relatos dela, ela se usa como exemplo. E eu digo, parece comigo, né? Porque eu também abri um canal para falar muito de mim aqui, eu conto histórias dos outros, mas eu conto as minhas também. E assim ela faz no canal dela. Helena Rodrigues. Eu acho que o canal dela chama-se Como Vai Sua Relação? É uma pergunta, como vai sua relação? E o e-mail dela é doutora Psi, Psi com H, PHSY, Helena Rodrigues. Pelo menos foi o que eu vi lá, o arrobazinho dela lá na página dela. Pessoal, mas uma mulher assim excelente, ela é muito simpática, ela é muito humilde. Acho que aqui eu posso dizer que eu achei uma mulher exceção. Não, assim, leve pro lado do humor, né? Não tô dizendo que ela é uma santa, mas eu me identifiquei muito com aquela psicóloga. Quando eu ouço as histórias do trabalho, histórias de relacionamento, histórias de contexto familiares, é muito parecido com o que eu vivo. Então eu maratono. Eu acho que eu não consegui ver ainda todo o canal dela, mas surgiu um vídeo novo, eu tô ligado, eu vou vendo os vídeos antigos, vou acompanhando as histórias, até comento. Possivelmente, se vocês entrarem no canal dela, vocês verão comentários desse meu perfil aqui, Vitor Ronk. Eu até agradecendo, né? Hoje eu botei um comentário num vídeo dela, agradecendo, que eu me identifico muito com o canal dela. Então, assim, eu sempre estou assistindo e estou sempre aprendendo, porque eu vou fazer um comparativo aqui sobre qualquer coisa, aquilo que a gente não tá ali, sempre no contato. Se você vai estudar uma língua estrangeira, um exemplo, né? Você não está em contato com ela, você esquece o que aprendeu. Se você estava estudando para um concurso e você eu estava estudando para um concurso tal, parei 2 meses, 3 meses de ver, esquece. Aqui eu já esqueci. Olha, eu só quantas e quantas vezes eu fui para a chácara da tia Doraci, minha tia que mora numa zona rural. Um dia eu saí daqui às 18 horas para ir para a chácara dela. Digo, eu vou chegar já de noite lá de moto. Eu não consegui acertar. Depois de uns 3 anos sem andar lá, eu não acertei a entrada. Aí eu tive que ir para uma vila, na região lá perto. De lá uma pessoa me deu um sinal de Wi-Fi lá, liguei desse sinal Wi-Fi para a residência. Aí uma pessoa, alguém da familiar meu que estava lá, uma das pessoas que estava lá, atendeu e foi lá, se deslocou 5 quilômetros numa moto para ir para a beira da estrada. E não, você volta que eu vou estar na beira da estrada. Aí eu fui devagarzinho, topei com esse senhor lá. E ali eu pude chegar na casa da minha tia.
Eu fiquei foi com vergonha daquilo, fiquei, meu Deus, tanto que eu já andei nessa chácara aqui, acostumado de repente eu não acertei ali a entrada, né? Por quê? Porque a gente esquece, então, essa não é diferente essa temática sobre a questão dos transtornos de personalidade narcisista. Se de repente eu me coloco numa posição de que eu já aprendi o suficiente, eu já sei tudo e não preciso mais estar em contato com isso aqui, de repente aquilo sai, né? Aquilo o cérebro joga lá para a memória do esquecimento e quando pensa que não, eu estou dando mole. Eu estou dando mole para abusador. Mas esse contato de sempre estar ali ouvindo, interagindo, ouvindo as experiências, aprendendo mais, isso me fortalece. Como eu falei aqui no início, eu sei que eu já tive furos, eu já tive aqui, infelizmente, eu já tive momentos em que eu cheguei para vocês aqui e partilhei momentos de derrota minha. Aquela história do Alex, por exemplo, quando eu contei para vocês que eu caí no golpe dele, aquilo ali foi uma derrota na minha vida. Quando eu cedi em dezembro, ano passado, aquela coisa de estar andando com meu pai no carro dele, aqui vai entender quem me acompanha com mais fidelidade, né? Contei também o caso do meu pai que eu cedi para andar com ele no carro, aquela coisa, e aguentei o que eu aguentei. Ali foi outra derrota na minha vida. Então, assim, ter o conhecimento não quer dizer que a gente vai ser o tempo todo 100%, né? Mas hoje, tem dia que eu anoto aqui, eu fico rabiscando, deixa eu ver quantas vitórias e derrotas eu tive na minha vida nesse contexto. Mas eu acho que pesando uma balança, eu tenho tido mais vitórias, mais acertos do que derrotas. Aqui e acolá acontece. E quando, pessoal, eu não sei vocês, assim, né? Mas quando eu passo por uma derrota dessa, num passado, antes de eu ter o conhecimento, eu ficava tomado de um sentimento de muita raiva, muita raiva de quem tinha me sacaneado. Hoje, quando isso acontece, eu fico movido de um sentimento de culpa, de tristeza. Eu não sinto raiva daquela pessoa que me aprontou. Eu fico com raiva de mim, eu fico triste por mim, porque bate um sentimento de culpa. É mais ou menos assim que ecoa na minha mente. É como se uma voz gritasse assim: porra, Vitor, mas tu caiu nessa. Cara, o tanto que tu conhece, o tanto que tu já estudou e tu ainda caiu na lábia dessa pessoa, você ainda cedeu, você acreditou nessa pessoa. Essa pessoa, ela já te deu tantos sinais, aí fica assim, eu fico pra baixo, meus amigos, eu fico pra baixo. Aquilo me dá até ânsia de choro, eu deito ali na rede, me encolho e fico assim, caramba, eu fico me sentindo o pior dos burros, sabe? Mas é fugaz, eu não fico o tempo todo assim. Aí depois aquilo vai se diluindo e eu vou, não, mas espera lá, mas eu também já tive os meus acertos, né? Eu também já consegui vencer várias vezes. E aquilo, não, mas eu preciso me fortalecer, eu volto, retomo, volto a assistir. Às vezes eu assisto até conteúdo repetitivo e fico assim trabalhando os meus pensamentos assim para eu não ceder. E hoje eu vou contar para vocês aqui uma história de alguém que eu venci. Hoje não é história de derrota, hoje eu quero contar uma história vitoriosa aqui para vocês. Vitoriosa, eu tenho certeza assim que quem ouvir vai escrever assim: parabéns, Vitor, né? Parabéns, você deu um show aí. Essa história é um personagem, eu acho que tempos atrás eu já até dei o nome para esse personagem. Ele já foi mencionado por mim aqui, mas eu acho que eu nunca gravei assim um conteúdo específico sobre ele, dando muita ênfase. Então hoje vai ser bem específico sobre essa pessoa. Eu até gravei de uma forma boa lá atrás, mas o problema é que eu misturei o assunto. Eu envolvi uma segunda história no meio, depois eu vi que não tinha nada a ver, e uma história até vergonhosa também. Só que uma foi de vitória, a outra foi uma história de derrota. Eu falei, não, cara, pera lá. Eu fiz um gol aqui, vou contar uma história. Não, deixa eu separar. Eu vou contar hoje só a história de vitória. Depois eu posso contar outra história que foi uma bola fora aí que eu dei tempos atrás também. Esse caso aqui é recente. Pessoal, eu tinha, agora eu vou pronunciar no passado, porque eu não considero mais essa pessoa como meu amigo, eu quero ele fora da minha vida. Parece que nunca tem fim essa história de amizades minhas, né, do passado. Mas vamos lá. Pessoal, na minha vida, dentre várias amizades que eu tive no passado,
Houve um rapaz da minha idade, eu tenho uma diferença com ele de 6 meses. Eu sou de junho e ele é de dezembro. Um garoto, que eu vou chamá-lo aqui, eu estou chamando garoto em referência à época que eu o conheci. Eu tinha ali meus oito, foi ali, deixa eu ver, não, 9 anos, eu tinha meus 9 anos de idade, 1993. Uma época que eu vivi eu vivi na extrema pobreza, muita pobreza. Só fazer uma rápida menção, né? Tempos de morar precariamente de favor numa casa de madeira, sem piso, de chão batido. Foi um tempo que a minha mãe andou muito doente. A minha mãe teve, eu lembro no ano de 1993, ela teve a chamada úlcera nervosa, que ela chamava. Era uma gastrite que evoluiu para uma úlcera nervosa. Eu lembro que não podia comer laranja, abacaxi, essas frutas cítricas, porque ia lá na ferida que ela tinha no estômago. Acreditem ou não, mas a minha mãe foi curada desse problema com remédio natural. E aqui eu tô falando de uma doença. Minha mãe, ao longo da vida dela, ela andou inventando muitas doenças, muitas das vezes. Mas essa daqui foi uma doença real. Acho que eu nunca falei isso pra vocês. Ela teve essa úlcera. Eu acredito que essa úlcera que ela teve, como eu já contei histórias dela em outros tempos aqui no canal, eu já contei quem foi a minha mãe no passado. Uma pessoa extremamente descontrolada, muito, muito descontrolada, cheia de ódio, agressiva. Então eu acho que de tanta raiva, sabe? Era tanta raiva, era tanto ódio, era tanto sentimento ruim, ela desencadeou. Só que nós já éramos da igreja adventista na época. Ela estava com, talvez em 93, estava com 2 anos, eu acho. Que ela já vinha seguindo. Tá. Mas eu fui testemunha de ver minha mãe, pessoal, em cima de uma cama, principalmente de manhã cedo. Ou então às madrugadas, que ela vomitava. Era um vômito podre. Podre que ficava aquele quarto fedido, passava dias e dias fedendo. Um vômito podre. E eu sentia, pessoal, isso eu falo sem medo, eu percebia que meu pai era doido pra ela morrer daquilo. Porque eu lembro, eu era criança ainda, e criança é muito apegado com a mãe, né? Eu me lembro de uma noite que ela passou a noite toda ruim, gemendo em cima de uma cama e vomitando daquela úlcera. E eu lembro eu chorando em volta da cama, e eu falava assim: pai, leva minha mãe no hospital, leva a mãe no hospital. E ele não moveu uma palha, pessoal. A imagem que eu tenho do meu pai era ele em pé, na porta assim do quarto, só olhando. Ela passando mal em cima da cama e ele quietinho. Aí ia lá pra sala, depois voltava na porta do quarto. E eu com medo dela morrer, eu pensando, com 9 anos a gente já tem entendimento das coisas. Eu pensava, ela vai morrer, ela vai morrer. E eu pedia, o pessoal já de manhã, o sol já claro, foi que esse homem foi tomar uma providência de andar na vizinhança e caçar um carro, assim, pra levar no hospital. Aí ficou ali internada, ela sofreu com esse problema. Mas aí um grupo de umas pessoas da igreja adventista, tinha uns irmãos lá que trabalhavam com remédio natural. Eu lembro de um remédio delicioso, que remédio gostoso. Nunca mais eu vi esse remédio para vender, que chamava enzima. Ele era um vidrão, parecia, eu não lembro o nome de um remédio assim, era aquele quase da largura, assim, do diâmetro de uma lata de óleo, sabe? Mas tinha aquele bicão assim em cima. Aí o rótulo era um monte de fruta, era um remédio à base de frutas. Mas não foi, tinha um enzima e tinha outros remédios, mas tudo natural. E não, como a gente vivia na pobreza extrema, eles não nos cobraram nada, foi uma doação na época. Iam lá em casa: a senhora vai tomar esse remédio, mas tem que ter essa dieta. Tem um nome, acho que é medicina, não chama medicina natural, mas tem outro nome. Eu não consigo lembrar, não lembro. Não é holística, é outro nome. Se você lembrar aí do nome, parece que eu não lembro agora, infelizmente. Acho que o Google bem aqui, se eu pesquisar, me ajuda. Mas eu lembro de um senhor que ele tinha até escritório. Esse homem foi embora aqui da cidade. Ele tinha um escritório que ele fazia tratamentos naturais.
Pessoal, eu sou um cara assim, eu acredito nas duas coisas. Eu acredito na medicina química, né, que vende nas farmácias. É, deixa eu botar aqui, nome da medicina natural. Eu já não dei sorte. Ah, encontrei. Fitoterapia. É a fitoterapia. Então, por exemplo, centro fitoterápico, né? Que é tratamento só com remédios naturais, enfim. Pois eu tenho essa história positiva para contar para vocês. A minha mãe curou, pessoal. Curou da sua gastrite nervosa e úlcera. Não, da sua. Eu troquei o nome, era gastrite e úlcera, as duas coisas, né? E eu achei que ela não ia sobreviver, pessoal, porque o que eu vi naqueles anos, naquele tempo, naquele ano de 93, vomitava sangue. Vomitava sangue, era um vômito tão fedido aquilo, sabe? Mas ficou boa. Nunca mais ela teve esse problema, curou mesmo. Foi nessa época que eu conheci um garoto que era da mesma situação que eu vivia, pessoal, da mesma situação, pobreza extrema na época. Esse bairro que hoje eu moro, eu considero um bairro nobre, mas há 30 anos atrás, isso aqui era um bairro pobre, meus amigos. Aqui eram poucas pessoas que tinham uma casa boa. Nessas quadras que eu moro hoje, eu falo que é um bairro rico aqui, sabe? O meu amigo, que aqui eu vou chamá-lo de José Carlos, o nome dele, o primeiro nome é o nome verdadeiro, José é o nome dele, mas eu só mudei o Carlos, é José outra coisa, né? E eu, na verdade, eu sempre fui acostumado a chamá-lo de Zé. Então aqui eu vou chamá-lo de Zé Carlos, para parecer com a época que eu chamava, né? O Zé Carlos, que jeito ele é? Ele é um menino branco, ele era um menino e hoje é um homem, né? Branco, bem branquinho, do cabelo liso. E foi assim, foi o ano que a gente mudou para essa casa, essa casinha lá, logo eu conheci ele. Ele e sua irmã, ele tinha uma irmã que era a caçula, né? Mais nova. Um ano de diferença. E olha, e assim, os outros irmãos, foi de uma outra safra, né? Eram os irmãos já tudo adultos, já com filho, mas morava aquele povo tudo em 2 barracão de tábua. Ali, sabe? De tábua, né? Que chama aí. Mas assim, também muita pobreza, muita desestrutura. 2 irmãos alcoólatras, um já estava até no mundo do crime. Os pais fumantes, o pai alcoólatra. O pai desse meu amigo morreu de câncer no pulmão. Morreu com 55 anos de idade. A total desestrutura, eu vi ali, eu fui testemunha, por exemplo, de 2 irmãos querendo se matar, ali da presença dos pais. Se eu acho que eu vivi um inferno na minha vida, esse menino, esse Zé Carlos, viveu muito mais dentro da casa dele. Tanto é que vocês verão, vocês vão ver o caráter dele, quem ele é até hoje. Assim, eu acabei fazendo uma amizade com esse menino, ficou assim, eu era muito amigo do Zé Carlos e a minha irmã era muito amiga da irmã dele. Ele, por incrível que pareça, o Zé Carlos foi o mais branquinho, que os outros irmãos dele tudo era assim, pardo, de pardo para moreno, né? A irmã dele é bem morena. E aí era minha irmã com amizade com ela, mas nós era um grude. Era quando, tipo assim, se eu não tava lá na casa deles, e era quase de frente assim, sabe? Eu morava, tinha a avenida ali, eu morava naquele lote, de frente, um pouco assim mais recuado, era a casa deles, né? Mas sempre estávamos juntos, sempre brincávamos ali no quintal. Essa parte eu até guardo como uma boa lembrança. Mas ele, pessoal, o Zé Carlos, ele já era abusivo nesse tempo. Ele já tinha uma conduta abusiva. Quantas e quantas vezes ali, porque minha mãe ela não me dava essa liberdade de eu ir para muito longe brincar. Eu brincava no quintal ou na frente da casa. No máximo ela me permitia ir para a rua de baixo. Eu lembro que quando eu virava o quarteirão tinha um campinho de futebol, a rua de baixo já era mato, uma mata, mas aí desmataram lá e fizeram um campo de futebol, não tinha nem grama, era uma areia preta mesmo. Hoje não existe mais, hoje já está tudo cheio de casa, onde era se ampliou, né, o hall ali de construções, enfim, não é mais o que era há 30 anos atrás. Então raramente ela me deixava ir brincar, mas tinha aquele horário cronometrado.
tipo assim, se fosse a tardinha, 6 horas eu tinha que estar em casa. Se 6 horas eu não estivesse em casa, ela ia me buscar com um cipó para me bater. Então eu fui criado ali na rédea curta. Rédea curta mesmo, eu não tive muito essa coisa de... Às vezes eu vejo meninos que saem de bicicleta, vai para outro bairro, vai banhar num córrego não sei aonde, passa o dia na rua. Eu não tive isso. Eu acho que o bom é o meio termo. Acho que não pode prender demais e nem soltar demais, né? Mas eu fui preso demais, eu considero dessa forma, né? E me lembro as raras vezes que eu fui brincar nesse campinho de futebol, eu via o Zé Carlos pegar cada briga com os meninos, assim, ele era muito violento ali na hora que a gente tava brincando, assim, se um menino... Como é que era essa violência? Ele... No meio do jogo, assim, eu via que ele botava era pra machucar com os outros meninos. Eu brinquei de bola ali até uns 12, 13 anos, mais ou menos, eu ainda joguei futebol, assim, em grupo de meninos, né? E assim, ele chutava a canela dos meninos, ele empurrava, ele batia. E quando o menino, a gente chamava era apelar, né? Quando o outro apelava, aí ele ia pra porrada. O pessoal briga mesmo de rolar pro chão, de se machucar, sabe? Uma vez por pouco ele não matou o menino, uma vez. Ele começou uma briga lá com outro menino, e se juntava tanto menino, não era só os dali do meu quarteirão, não. Via menino de outros quarteirões, de outro lugar, e juntava aquela cambada ali, sabe? Que ele agarrou no pescoço do menino assim, quando nós olhamos, o menino já tava sem fôlego, assim, sabe? Foi preciso outro tirar de cima. E às vezes, mas eu era o amigo mais próximo, isso eu falo com toda certeza, eu era o amigo mais próximo do Zé Carlos. E às vezes quando eu estava conversando com ele, naquele tempo eu não assimilava, mas ele falava assim: eu vou quebrar a cara de fulano, eu vou tirar sangue da boca dele, ele vai me pagar, porque ele fez isso, às vezes do colégio. Eu lembro, eu com 11, lá, ano de 1995, eu com 11 anos, eu já estava na quarta série, o Zé Carlos ainda ia fazer a primeira série. Eu lembro que em 93 nem estudar ele estava, nem ele, né? Os pais não botaram na escola para estudar. Em 93 eu já estava na segunda série, eu já lia, já escrevia, já razoavelmente. E na escola era do mesmo jeito, era muito problema. Eu fazendo a quarta série, ele a primeira, aquele monte de menino pequeno e ele grandão já no meio daqueles meninos, sabe? Tinha briga na escola, tinha confusão. Então ele me contava: eu vou quebrar a cara de fulano lá na escola, eu vou tirar o sangue dele. Então assim, ele tinha muito aquele ímpeto violento. E até comigo, meus amigos, até comigo. Olha, um dia eu vou contar uma que ele fez comigo um dia. Esse barraco que eu morava não tinha cerca, nem na frente, nem no fundo, só tinha eu lembro que do lado era um lote vago cheio de mato, e tinha um cercado da casa ao lado, uma casa até de uns senhores deficientes, foram nossos vizinhos, hoje já são falecidos. E ao fundo tinha uma casa de alvenaria mesmo, que era uma casinha pequena, que alugava. De vez em quando tinha uns moradores, mas era emendado assim, uns 2 quintais, ficava aquele quintal grande, uns pés de manga. E aquilo a gente brincava ali, sabe? Dava pra brincar de pular corda, do que a gente inventasse ali, enfim. E eu lembro de um dia que estavam os outros garotos. Esse Zé Carlos, ele era muito bom de mira na baladeira, né? Aqui na minha região chamávamos de baladeira o estilingue. Por várias vezes eu vi Zé Carlos pegar uma pedra assim, mirar num pássaro no olho de um pé de manga, lá alto, meus amigos. Ele fechava um olho assim, pá, porria certinho no passarinho. Eu ainda andei com baladeira. Eu andava só pra me enturmar, assim, porque os outros meninos tinham, eu queria ter, mas eu nunca matei um passarinho. Até tentei, mas a passar era longe a pedra, né? Não conseguia mirar ali. E eu lembro que um dia nós estávamos fazendo baladeira, uma coisa assim. Eu sei que ele estava com aquela liga. Uma liga, eu não sei o que foi, eu não consigo lembrar o que foi. Uma coisa que eu falei com ele, que ele pegou aquela liga, pessoal. Ele pegou aquela liga assim, esticou e jogou em direção à minha barriga. Aquilo acertou aqui na região pélvica, que passou, foi dias roxos. Meus amigos, como aquilo dói. Foi uma dor que eu me encolhi, eu saí quase caindo por o chão de tanta dor daquilo, sabe? Quando eu tô nas escolas que eu vejo um menino com liga, pedaço de elástico, querendo... Eu vou em cima, eu proíbo na hora, porque eu sei o tanto que aquilo dói quando acerta a pele, sabe?
E eu fui embora para casa. Como vocês já conhecem o meu histórico, eu fui o filho que eu não tive a segurança de pai e mãe em casa, assim. Não tô aqui me vitimizando, tô contando um histórico, né? Assim, mencionando fatos que aconteceram. Coisa que até hoje eu já superei bastante. Mas eu passava por esse tipo de coisa, eu não podia chegar em casa e contar. Se alguém me abatesse na escola, eu tinha que chegar em casa caladinho. A pessoa podia cometer o abuso que fosse, eu tinha que chegar caladinho em casa, não compartilhar, porque nem meu pai, nem minha mãe ficavam no meu lado. Hoje às vezes eu sinto um pouquinho de inveja quando eu vejo um filho, uma criança, por exemplo, que se alguém faz uma coisa, ele diz assim: chegar em casa eu vou contar pro meu pai, eu vou contar pra minha mãe isso aqui. E a mãe vai ali, né? Eu tô falando dos casos que mereça isso. Eu não tive isso, eu tinha que... Porque não ficava, pessoal, não ficava do meu lado, nunca ficava. Não ficou na infância e até hoje, se eu chegar, hoje se eu for lá na casa do meu pai contar um problema pra ele, eu vou aguentar na cara. Eu vou aguentar na cara. Então eu não tive isso. Eu tinha que aguentar o que fosse sozinho, guardar comigo, né? Porque o mais provável que ia acontecer era eu levar uma surra e eu ser taxado como a pessoa errada. Era esse o fato. Então, se eu apanhasse, igual eu apanhei nesse dia do Zé Carlos, eu tive que chegar em casa e aguentar minha dor caladinho, não falar nada. Mas se a gente é adulto, a gente não processa muitas coisas bem, não lida, não sabe como cortar os abusos, né? Impor os limites, muito menos naquela época que eu não fiz isso. Então, eu fui agredido por ele, mas eu continuei sendo amigo dele. Olha que coisa. Acho que na época eu deveria ter ali 11 para 12 anos no dia que ele fez isso comigo. Uma coisa que eu percebi. Me lembro, isso ainda tem até hoje nas escolas, mas eu ainda também vivi muito a tal das figurinhas. As figurinhas do chiclete. Na minha época era chiclete. Comprávamos chiclete que vinha com figurinhas. Era figurinha da Amazônia, era figurinha da Copa, de time de futebol, era de tanta coisa, mas tinha essas figurinhas. Eu era do tipo que se eu andasse na rua, visse assim, alguém chupou um chiclete e jogou ali, eu tava ali catando aquelas figuras, né? E acumulava muitas. E fui muito passado para trás muitas vezes na mão do Zé Carlos com a tal das figurinhas. Aí ele fazia da seguinte forma: ele chegava lá em casa, aí dizia assim: Vitor, eu fiz uma aposta com uns meninos ali, cara, das figurinhas, e eu tô precisando. Não, me arruma aí 30 figurinhas aí pra me ganhar lá. Ó, se eu ganhar uma sociedade, tu vai ser meu sócio. Tu é meu sócio aqui das figurinhas. Aí. Ô, cara, eu lembro dessas histórias, me dá vontade de rir, sabe? Aí eu besta, sabe? Não sabia dizer não. Já era um menino fragilizado, né? Fragilizado, traumatizado. Não sabia dizer não. Ia lá na. Acho que era uma caixinha, um trem lá, contava naquele monte de figurinha. Aí ele dizia, aí eu dizia assim: mas o que é sócio? O que é ser sócio? Não, sócio é assim: tu me empresta as figurinhas, aí eu vou lá, eu vou ganhar. Aí se eu ganhar metade é tua, eu te devolvo as que tu me emprestou e mais a metade dos que eu ganhei lá. Eu não, pô, então tu vai lá. Pessoal, pois ele saía, aí ele às vezes ia lá pra casa do outro menino jogar essas figurinhas. Eu ficava ali, a casa não tinha, era uma casa aberta, assim, de frente pra rua, né? A porta aberta. Pois eu vi ele passar na frente da casa, ele caminhando, chega ali liso pra casa dele. Não passava lá em casa nem pra dar uma satisfação, pra dizer assim, se tinha ganhado, se tinha perdido, nada. Ia embora de fininho pra casa dele, sabe? E aquilo eu já ficava ligado, porra, o cara pegou minhas figurinhas aqui e não jogou e não veio me dar uma resposta, né, do que se ganhou ou não. É por isso que eu falo, a pessoa que é ruim, pessoal, a pessoa quando ela é má, ela não se tornou má com 30 anos, com 25 anos, com 40. Ela é má ali já na infância. A maldade começa na infância. Se isso não for corrigido, se isso não for trabalhado lá, vai ficar pro resto da vida. Isso chama-se a personalidade, é a personalidade da pessoa, né? Então, assim, diferente de mim, o Zé Carlos foi criado solto. Se ele quisesse passar o dia todo na rua, o pai e a mãe não importava.
Ele mentia, ele era desonesto até comigo, que era amigo, com os outros meninos. Ele era violento. Violento, assim, falasse qualquer coisa com ele, ele ia pra cima mesmo, na porrada, sabe? Na porrada. Só que eu saí dessa casa que morávamos já ali com 13 anos. Próximo de fazer 14, saímos dessa casa e eu me mudei para alguns quarteirões para frente, para cima, né? Tipo assim. E também os pais dele venderam, eles venderam a casa que eles tinham e se mudaram para uma zona rural aqui na região. Ao que eu sei, na verdade, foi uma terra que eles ganharam do governo, desapropriação de terra. Eles foram contemplados, aqui chama os assentamentos, né? Projeto de assentamento. E ali com aquele dinheiro também eles puderam já construir casa. Eu ainda lembro que eu ainda visitei. Uma vez eu fui lá visitá-los. E se mudou aquela cambada todinha. Mas ficou assim, eles estavam lá, mas quando vinham para a cidade, eles se hospedavam onde nós morávamos. Então muitas vezes Zé Carlos veio, às vezes vinha ele, vinha a mãe, vinha ele com a irmã. Mas sempre aquelas hospedagens rápidas de um dia, 2 dias, vinha resolver alguma coisa e ia embora, né? Para a chácara deles. Foi assim, uma amizade que quando ele foi para a zona rural, mas eu sofri na época, que era o meu amigo mais chegado. Era o meu amigo mais próximo, de brincar, de estarmos juntos, né? E eu não levo, assim, apesar de ver uma conduta ruim nele, mas eu não conseguia. Era como se eu funcionasse igual essas mulheres de Zé Droguinha, né? A mina que fica com Zé Droguinha, ela é maltratada, mas ela tá ali. Era mais ou menos meu pensamento, só que com um amigo, né? Eu via todas as condutas, e eu ali na igreja, eu era o certinho, o bonzinho, eu ainda até tentei. Ele ainda foi para a igreja muitas vezes comigo. Tentei trazê-lo para a igreja, mas ele não quis. Às vezes a mãe dele ia assim porque a gente convidava, né? Então ali eu acho que foi 99, se eu não me engano, 98, especialmente 98 foi o ano que a gente se separou, né? Ele foi morar na zona rural e eu só via de vez em quando. Deixa eu ver, 98, 99, 2000, 2001, o pai desse rapaz foi diagnosticado com um câncer no pulmão. Venderam tudo que tinham aqui e foram embora para Goiânia. Toda a família, os filhos, os netos, as noras, foi o grupo todinho. Eles pareciam indígena, né? Ali eu até brincava, falava, parecia uma aldeia, né? Deles ali. Era tudo junto. Você vê que outras famílias, casa vai embora, né? Toma seu rumo. Eles não, era aquele grupão ali, sabe? Com briga, com tanta coisa de ruim, mas era juntos ali. Se mudaram para Goiânia. Ele tinha umas irmãs, pessoal. Eu lembro que o Zé Carlos ele tinha uma irmã que era prostituta, quando viveu aqui, uma das irmãs mais velhas. Tinha uma outra irmã dele que era casada. E 2 irmãos, homens já adultos, casados também. Mas um fato, eu quero relatar aqui para vocês. Nesse início, ali na pré-adolescência, eu já comecei a perceber uma facilidade do Zé Carlos com as meninas. E olha, eu não vou muito longe, pessoal, não vou muito longe. Adivinha quem foi uma? Eu creio que não houve transa, acho que não chegou a ter transa, mas ainda deu uns garros, como diz aqui no meu setor. Deu uns garros. Falo porque eu vi. Uma que era toda acesa, toda derretidinha por ele, era a minha irmã. Éramos amigos ali, mas eu ainda lembro de ver o Zé Carlos. Eu lembro que num passeio em 98, eu com 14 anos e a minha irmã com 11. Nós fomos... Aqui, pessoal, aqui vem uma história até meio picante agora pra vocês. Aconteceu a seguinte situação. Eu cheguei a dar uns garros na irmã do Zé Carlos. Acho que foi a primeira menina na minha vida que eu agarrei. E ela era danada, meus amigos. Danada. Aquela dali, é só porque eu era muito novinho ainda, não tinha experiência. Mas talvez se eu fosse um moleque assim, já de uns 16 anos, eu tivesse até engravidado ela, porque ela foi fácil comigo, muito fácil. Da idade da minha irmã. O pessoal, tipo assim, deixava pegar, deixava passar a mão onde quisesse. Eu lembro que quando eu fui visitá-los lá na chácara, a gente ficou, era um barracão, sabe, na casa, eu fiquei lá no fundo.
num banco sentado. Eu com essa menina no colo e o Zé Carlos com a minha irmã no colo. Um com a irmã do outro. E eu já tinha dado uns garros nessa menina quando ela morava aqui, depois quando foi pra lá de novo. É... Mas assim, a minha irmã era chonadinha nele, sabe? Gostava mesmo dele. Mas por quê? E já a irmã dele, eu nem sei por que ela interessou, porque eu não tinha essa. Eu não tinha esse perfil de um menino cafa, de um menino danado, né? Mas rolou ali aquela primeira experiência. Enfim, de pelo menos assim, os toques, né? O toque, beijos, enfim. Fiquei nessa amizade até que esse pessoal for embora, pessoal, pra Goiânia em 2001. Olha, passou muito tempo. Eu tinha contato com eles por telefone. A gente adquiriu uma linha telefônica algum tempo depois. E assim, por telefone, fixo, de vez em quando eu ligava, raramente eu conseguia falar com o Zé Carlos. Eu conseguia falar mais com as irmãs dele, assim, de vez em quando. Cadê o Zé Carlos? Não, tá pra rua, não tá aqui não, e tal. Aí não conseguia falar. Até que 2000, deixa eu lembrar aqui, se não me falha a memória, foi 2016. 2016, o Zé Carlos resolveu vir embora de Goiânia. Ele veio embora de Goiânia. Eu lembro que de 2001, vamos colocar aqui, de 2001 até 2015, eles vieram assim, algumas vezes aqui, passear aqui na minha cidade. Porque eles têm parentes. Tipo assim, o Zé Carlos tem umas tias por parte da mãe, acho que tem parente do lado do pai que mora aqui na minha cidade, mora numa cidade vizinha, próxima aqui. Então, de vez em quando acontecia, eles até vinham aqui em casa, às vezes passando por aqui. O Zé Carlos, morando em Goiânia, ainda chegou a ter carro próprio, um Golzinho. Aí vinha de carro próprio, às vezes nem hospedava, só encostava aqui. Não, ele tá de passagem indo lá para outra cidade. Outras vezes, quando estava hospedado, me ligavam: ó, estamos na casa tal aqui, quiser ver a gente aqui, vem aqui. Eu acabava vendo eles, né? Eu tenho até fotos assim dessas visitas quando passaram por aqui, mas ficou aquela coisa, pessoal, poucas vezes na vida se vê, sabe? Quando ele veio em 2016 para uma cidade vizinha. Essa cidade, pessoal, ela é assim, se for por estrada de asfalto, dá 200 quilômetros. Para chegar lá é longe. Mas tem um desvio por estrada de chão que dá 100 e poucos, fica a metade. Mas é uma estrada muito ruim, meus amigos, muito ruim, não compensa. Às vezes que eu fui visitá-lo, eu preferi ir gastando mais, mas indo pela estrada de asfalto, né? E assim, em 2016, quando ele veio, um dia eu liguei pra ele e falei assim: ó, meu amigo, eu tô com saudade de você. Eu falei: eu quero te ver. Eu falei: como é que nós faz aí? Eu posso ir aí te ver? Como é que tá a tua situação aí? Aí ele falou assim: Vitor, eu tô morando numa casa que fica no fundo do quintal de um cunhado meu. Com um cunhado. Ele falou assim: é uma irmã de minha mulher, que eles têm uma casa de madeira no fundo do quintal e construíram a casa nova. Aí essa casa está desativada. A gente chegou aqui meio rodado e tal. Aí até que a gente se estabeleça por aqui, eu vou ficar nessa casa, aqui no fundo do quintal. Mas se você quiser vir, pode vir, a gente te recebe aqui. Pessoal, eu saí daqui num sábado de manhã, peguei um ônibus, fui bater lá. É umas 4 horas de viagem para chegar lá na cidade dele. Cheguei, meus amigos, quando eu cheguei, tava um churrasco, muita comida e tal. Depois que eu fui descobrir que um cunhado dele, que na época eu conheci, um cara assim bem mais velho que eu, já uns 50, policial concursado, policial militar, que bancou esse almoço lá. Quando eu cheguei, tava assando carne, comida, bebida lá. Que eu até falei assim pra ele, eu falei: mas no quintal, né? Eu falei: mas é tu que tá. Ele: não, é meu cunhado que tá patrocinando. Aí ele disse assim: não, eu falei que tu tava vindo pra cá, e ele resolveu fazer isso aqui.
Eu digo, não, moço, não precisava se incomodar, não. Eu falei, qualquer coisinha aí eu comia, tava de boa. Porque eu fiquei pensando assim, fazer todo um gasto desse só porque eu vim aqui. Pessoal, nesse dia que eu conheci a mulher dele, uma jovem negra, com 3 meninas, 3 filhas. As meninas tudo puxou pra mãe, tudo pequeno. Acho que a mais velha tinha 6 anos. Tipo, era uma de 6, uma de 5, outra de 4, tipo assim. E ali, pessoal, eu já fiquei assim assustado com uma coisa que eu vi, porque eu já sabia um pouquinho, mesmo no pouco contato que eu tinha com ele, morando em Goiânia, ali também se confirmou. Um dia eu perguntei assim, eu falei, tu teve quanto? Tu só tem essas 3 meninas? Ele falou, não. Cara, eu tenho 10 filhos. Essa daqui já é minha terceira mulher. Olha, eu tive uma mulher. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em Goiânia, eu tive uma mulher. Aí eu tive dois filhos com essa mulher. Aí minha segunda mulher, eu tive 3. E com essa aqui mais 3. Aí já dá quanto? 7, né? Não, 8, né? Dá 8 meninos. Eu tive mais 2 assim, que foi rolo. Que eu não cheguei. Isso aqui eu tô te falando de 8 filhos. Que eu tive assim, dentro de um relacionamento mesmo. Que eu morei um tempo com a mulher e tive as filhas. Registrei no meu nome. Mas eu tive mais 2 que é meu, mas eu não assumi, não registrei. E eu até falei assim, eu digo, rapaz, mas é um trem. Eu falei, como é que tá a tua situação hoje? Porque eu falei, um tanto de menino desses, essa mulher te meteram na justiça, né? Pra tu pagar a pensão. Que porra nenhuma, cara. Elas são muito apaixonadas em mim. Doida. Se eu ligar hoje aqui, elas vêm de Goiânia pra morar comigo aqui. Ele acabou. Aí eu perguntei assim, pessoal, eu soube de uma coisa. Foi tipo assim, eu perguntei pra ele, falei, por que tu veio de Goiânia? Tu não estava estabelecido? Eu sabia que ele morava em Aparecida de Goiânia. Na verdade, ele e a família dele todinha moram em Aparecida de Goiânia. Eu falei, tu me falou que tu já tinha uma casa, tu teve carro, tu tava bem, trabalhando lá. Não, cara, eu não sei lá, não gosto de Goiânia, eu quis vir pra cá, que aqui que é as minhas raízes. Pessoal, ele mora numa cidade que é mais fraca do que a minha. Bem mais pobre do que a minha. E depois uma irmã dele um dia soltou pra mim. Sem querer, uma das irmãs dele andando por aqui me contou. Que ele fez foi esfaquear um homem lá. Ele esfaqueou um homem, disse que não matou. Não chegou a matar, mas feriu esse homem lá e fugiu pra cá. Vendeu tudo e fugiu pra cá, às pressas. Com medo de ser morto. Tem hora que eu acho que ele até matou esse homem, mas ele mesmo não teve essa coragem de chegar pra mim e me contar isso. Até hoje eu nunca... Mas eu sei que aconteceu isso, porque a irmã dele me contou um dia. Falou, não, ele tava com a vida dele sossegada, mas o bicho é doido. Bebe demais, é valentão, sabe? É valente. E brigou aqui, esfaqueou um homem aqui. Teve que... desestruturou toda a vida dele aqui. Isso aí eu acreditei, pessoal. Isso aí eu acreditei quando ele me falou desses filhos. Ele disse que não paga pensão de nenhum. Nenhum. E não, mulher que cria pra lá, não quero nem saber. Já tenho essas 3 aqui que eu tenho que tô responsável. E ele me falou que nenhuma mulher botou ele na justiça lá. Aí, nesse dia que eu fui no sábado, eu lembro que eu cheguei meio-dia, no outro dia, meio-dia, eu vim embora. Eu peguei um ônibus que saía às 13 horas de lá pra cá. Eu presenciei uma cena que aqui começa a entrar a parte assim que eu sinto uma vergonha de contar pra vocês. Agora eu consegui me libertar dessa pessoa. Mas assim, o que eu presenciei naquela tarde foi cena suficiente pra mim não ter procurado mais aquele cara pra ter amizade. Não foi comigo o que aconteceu. Ele foi de boa comigo lá. O pessoal tava assim... Vocês já viram? Tem muita gente que trabalha, tipo assim, pega um caule de uma árvore e serra, né? Faz um trabalho ali, fica como se fosse uma mesa. Ali aquilo invernizado, né? Bem arrumadinho, aquela trem ali no meio. E aí você bota as cadeiras debaixo de uma árvore ali, tudo bem sombreado. E de repente a mulher dele, uma menina nova ainda. Quer ver? Em 2016 eu tava com quantos anos? Eu tava com 32 anos. Essa mulher dele devia ter, se ela tivesse 22, 23, muito. Parecia um adolescente ainda. Acho que ele engravidou ela bem novinha. Com certeza, né? Ali.
E ela sentada com as meninas, a gente conversando de boa. Pessoal, eu não sei o que foi que ela falou, porque tava um som alto. Eu juro pra vocês, eu não entendi o que foi que ela falou pra ele. Eu tava a uma certa distância, assim, dos dois, do outro lado aqui da mesa, bebendo ali um refrigerante. E ela, com a criança no colo, ela falou alguma coisa ali com ele baixo, que ele não gostou, meus amigos, mas ele deu um tapa na cara dela assim, que a mulher quase cai da cadeira. E falou merda ali pra ela, sabe? Vaza daqui agora, sua cachorra. Xingou a mulher ali na minha frente, a mulher com a menininha que tava no colo começou a chorar e tinha uma outra, acho que a outra ali de 5 anos ficou em pé, a menina, olha o que aconteceu, ele bateu na mulher e a menina foi e correu pro lado dele. A menina correu, pois como, eu acho que era tipo um pé de acerola assim, que nós tava debaixo, tava aquelas galhas que eu só vi quando ele arribou aqui o braço assim e torou rapidamente, assim, uma galha assim, e meteu com toda a força assim no braço. A menina tava uma blusa assim que tava os bracinhos dela de fora. Meus amigos, mas foi com força que ele puxou aquela lapada ali no braço da menina, que a menina saiu correndo e gritando no quintal. Meu Deus, eu fiquei assim. Aí ele olhou assim pra mim, o bicho tava com o olho vermelho assim, e bebendo pinga. Ele tava misturando pinga com água de coco num copo. Ele tá vendo? Comigo aqui é assim. Comigo aqui é assim. Eu não me senti bem de ver aquela cena, sabe? Eu não me senti bem com aquilo. Mas, igual eu falo pra vocês, aqui é o momento, aqui é o momento vergonha de continuar essa história, porque em 2016 eu posso dizer assim pra vocês, eu não tinha ainda o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não sabia nada de narcisismo, eu não sabia nada daquilo. E eu acho que até hoje eu ainda tenho um mal da dissonância cognitiva, mas naquele tempo era bem maior. A dissonância cognitiva é um processo dentro do inconsciente cerebral que não permite a gente acessar de forma racional a realidade. O que seria esse acesso? É eu olhar para aquela situação e trabalhar isso na minha mente, dizer assim, porra, se com a mulher dele faz isso e comigo. E com os outros, que não é mulher, que não é filha, né? Não, esse cara é uma peça ruim, eu não tenho que continuar. Mas não, aquilo parece que era mandado assim para a caixa do esquecimento, que depois, alguns dias depois, parece que eu nem lembrava mais daquilo. E é como se tivesse tudo bem, foi assim quando éramos criança, na adolescência, era assim no contexto familiar, no trabalho, né? Eu permaneci anos em trabalhos em que eu era abusado, eu permaneci por anos em convívio com familiares que me maltratavam, eu continuava, não era só com o Zé Carlos. Então eu presenciei coisas ruins do Zé Carlos e eu continuava. Você me pergunte o que era isso? Dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva, ela tira a gente do estado racional das coisas, de agir com racionalidade, né? Pessoal, esse foi o fato de 2016, né? 2017 eu não fui lá, 2018, outubro de 2018, eu fui designado pela Justiça Eleitoral para ir trabalhar lá no município dele. É tipo assim, a comarca eleitoral aqui do meu município responde por outros, é responsável por alguns municípios circunvizinhos aqui. Aí eu fui designado aí para lá. Fui para uma zona rural. Me lembro que quando eu retornei dessa zona rural, ali por volta já das 18 horas, fiz a entrega do backup ali para um técnico já fazer a transmissão dos dados. E fiquei ali, saímos às 22 horas para retornar aqui para a cidade. Depois de eu ter entregue aquilo ali, eu me lembrei onde era a casa. Aliás, deixa eu ver, a casa que eu tinha visitado era do cunhado. Na verdade, eu tinha um número do telefone dele, eu liguei para ele me atendeu. E eu falei assim, onde é que você está? Eu falei, eu tô aqui na tua cidade, no colégio e tal. Ele, pô, tu tá aqui, vem aqui. Eu digo, eu tô com a minha namorada. Pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui. Nesse interim de 2016 até 2018, ele fala que deu um pé na bunda da mulher dele. Separou, pessoal. Quando chegou ali na cidade, não demorou muito. Acho que se ele ficou 1 ano com essa mulher, foi muito. Eu me lembro que
Eu acho que foi ali início de 2018. Essa mulher dele, essa moreninha, ela veio aqui um dia na minha casa. Ela veio aqui resolver uma questão aqui e ela dormiu uma noite aqui na minha casa e ela já estava separada dele quando ela veio aqui. Ela não entrou em muitos detalhes comigo, até ainda ajudei ela, levei ela de moto em alguns lugares que eu sabia para ajudá-la. E ela disse assim pra mim, ela falou assim, ó, naquele dia tu viu, né? Ela falou, não aguentei. Mas aqui é um mistério. Onde é que mulher larga de homem ruim, pessoal? Ela, por exemplo, ela disse pra mim que foi ela que tomou a iniciativa. E ele fala que foi ele que tomou a iniciativa de separar. Então eu não sei de verdade quem é que largou de quem ali, né? Quem deu o pontapé inicial. Mas ele não viveu. Me lembro que em 2018, nessa ocasião, que eu estava trabalhando para a Justiça Eleitoral, ele já não estava mais com ela, ele já estava com outra mulher. Aí ele falou assim, não tô morando, tu já sabe, né, que eu separei da minha mulher e tal, e eu já tô com a namorada minha, eu tô na rua, mas, olha, minha casa dessa escola bem, você pega a rua tal e sobe. Era meio que assim, de subida. Pode subir no terceiro quarteirão, a casa eu vou estar na frente da casa te esperando. E eu fui de pé, e olha a ideia que me passou na cabeça. Eu fiquei assim, eu digo, eu podia, como faz tempo que eu não vejo o meu amigo Zé Carlos, eu digo, eu vou me oferecer para ele, para dormir na casa dele hoje. Não vou voltar no carro que me trouxe, né, da justiça. E aí amanhã eu vou por conta. Eu nem sabia se podia, mas eu digo, eu vou tentar, né? Porque depois era só uma bolsa com um papelado, umas coisas que eu teria que entregar no cartório eleitoral depois. E subi, né? Fui de pé. Quando eu cheguei lá, tava ele na frente da casa com essa namorada, uma novinha. Talvez uma menina ali de uns 20 anos. No máximo eu daria 20 anos pra ela. Não achei ela nem muito bonita, baixinha, meia gorda. Grudada, meus amigos, grudada nele, abraçadinha ali, colada nele, sabe? Aí eu cheguei, ô meu amigo, tudo bom? Eu falei, rapaz, mas tu não me visita mesmo, você não vai lá na minha cidade? Eu falei. Aí eu falei, ó, aí expliquei, né? Eu falei, é uma passada rápida aqui. Eu falei, eu tô com o pessoal ali e tal. Eu falei, eu vim te fazer uma proposta aqui, se tu puder. Eu falei, essa era uma casinha baixa, de tijolo, dizendo ele que era alugada aquela casa. Dizendo ele que tava morando ali com a mãe, que a mãe dele tava passando uns tempos com ele. Era a mãe, 2 sobrinhos e ele, essa namorada. Eu ainda até olhei, assim, ele me mostrou ali rapidamente a casa, né? Aí eu falei assim, olha, se você tiver como, eu pensei de dormir aqui hoje pra gente bater papo, vamos ficar até mais tarde aí batendo papo. Falei, amanhã, segunda-feira, eu não vou trabalhar e eu vou de manhã no carro de linha. Normal, eu pago a minha passagem e retorno pra casa. Só pra gente conversar. Pessoal, quando eu falei isso, esse homem ficou caladinho, olhando pra mim, não deu uma resposta. Eu dei assim, quando eu vi que não ia responder, eu falei, não, de boa. Eu falei, tá tranquilo, eu já entendi. Eu falei, você não tá. Mas na hora eu pensei assim, talvez é porque não tem um colchão pra me colocar pra dormir, uma rede. E aí ficou com vergonha, né? Eu falei, fica pra outra oportunidade. Mas o dia que você quiser também me visitar lá, a casa tá de portas abertas. Vim-me embora, pessoal, naquela noite. 2018, né? Conte aí, 2018, 2019. Foi antes da pandemia que eu vou contar aqui pra vocês. Eu acho que foi ali, talvez final de 2019, um dia ele me liga e disse assim pra mim, falou, Vitor, eu tô querendo tanto ir passear, moço, aí na tua cidade, te ver aí, passar uns 2 dias, um final de semana aí, mas só que eu tô sem dinheiro. Inclusive, aí você me pergunta do que ele vive lá nessa cidade. Ele é funcionário de uma loja, pessoal, o emprego dele. Diz ele que quando morou em Goiânia, o emprego dele foi trabalhando em lojas, como vendedor. E foi o serviço que ele arrumou numa loja também, nessa cidade. Olha, eu trabalho numa loja, um salário mínimo, às vezes eu tenho umas comissões, mas já tão pouco e tal, e pago aluguel. Então assim, geralmente eu não te visito, é porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, mas assim, eu queria te pedir uma ajuda. Se tu me der um patrocínio aí, você pagar o combustível, eu vou de moto aí. Eu tenho uma moto aqui, e aí tu me ajuda aí que eu vou te visitar. Eu falei, quanto é que tu precisa? Eu falei, eu preciso de R$100. É 50 pra mim ir, 50 pra voltar. Pessoal, parece que uma voz assim, uma intuição falou comigo assim na hora que eu já sabia que o bicho é mala, né? Aí eu falei assim,
Zé Carlos, vamos fazer o seguinte, eu vou transferir para ti R$ 50. Eu vou mandar R$ 50, aí tu vem, 50 já dá pra tu botar o combustível e chegar aqui, né? Quando tu chegar aqui, eu te dou os outros 50 pra tu abastecer e voltar na tua moto. Mas pode vir. Pode vir que eu te ajudo. Pessoal, eu mandei o dinheiro, eu não lembro se, acho que não era nem Pix na época. Eu mandei por uma TED, uma DOC, acho que foi uma coisa assim que eu transferi pra conta dele esse dinheiro e ficou combinado. Ele falou: "Eu vou chegar na sexta-noite aí". Meus amigos, passou sexta-noite, ele não entrou, ele não apareceu e nem deu contato. Sábado, o dia todinho, eu lembro que na sexta, já tarde da noite, eu tentei falar com ele, eu ligava, tocava o telefone, não atendia. Mandei mensagem no WhatsApp, caía lá, os 2 risquinhos lá, não visualizou a mensagem, ficou azulzinho, não respondeu. O sábado eu via ele online, e eu mandando um áudio, eu falei: "Moço, me fala aí, o que foi, tu desistiu de vir? O que aconteceu?" Falei: tô te esperando desde ontem aqui, fiz até a comida, te esperando aqui, tu não deu nenhum sinal. Falei: "Manda notícia aí." E não falou nada, meus amigos. Passou o sábado, passou o domingo, nada. Quando foi na segunda-feira de tarde, ele passou um áudio pra mim. Ele disse assim: Vitor, não deu pra mim não, cara, porque meu patrão lá na loja não me liberou e teve uns serviços pra fazer no sábado, e aí não deu não, sabe? Não deu pra ir não. Deixa pra próxima, tá? Não, mas aí já tem esses 50 conto aqui comigo. Dia que eu quiser aí, né, já tá no jeito aqui. Mas eu não achei legal essa atitude. Eu também não chamei atenção, não digo, tá bom. Mas assim, eu acho assim, se fosse realmente isso aí, por que não ligou, não passou uma mensagem? Olha, eu tava com compromisso aqui, mas não deu, né? Tive um problema aqui no trabalho. De jeito nenhum, pessoal. Eita, quase eu me engasgando aqui, bebendo água. Mas vamos lá. Veio a pandemia. Veio a pandemia, passou a pandemia. A pandemia, ano passado aí, começo do ano aí, já a coisa já estava voltando à normalidade, né? Pessoal, eu vou contar um caso aqui para vocês que esse fato aqui já não foi mais assim uma coisa de coração. Eu tô com vontade de ir lá ver ele, eu tô com... Não. Aqui eu posso falar para vocês que foi um teste que eu fiz. Um teste. Ele não vinha, pessoal. Olha, conte aí, ó, de 2016 até 2022. Ele nunca veio aqui me visitar. Pode ver, eu tô contando a história, você não vê relatos dele ter vindo aqui, né? E por duas vezes eu fiz um teste com ele. Eu mandava um áudio e puxando uma conversa com ele, né? E aí, eu fosse áudio, eu fosse por ligação, como se fosse numa terça, numa quarta. Aí eu perguntava assim: "Meu amigo, como é que vai estar o seu próximo final de semana? Tu vai estar livre aí? Você vai estar de boa?" Eu pensei de ir aí te visitar. Eu falei: "Como é que tá a tua moradia?" Eu soube até que a mãe dele tinha ido embora para Goiânia. A mãe dele também deu câncer, um câncer no colo do útero. Fez tratamento em Goiânia, mas sobreviveu. Olha, ele perdeu o pai, uma irmã de câncer, e a mãe teve câncer, mas sobreviveu. Foi um câncer no colo do útero que descobriu a tempo e tratou. Hoje, ao que eu sei, ele tá morando só com as enrabichadas dele lá, a mulher dele, as mulheres que ele arruma. A mãe dele não reside mais lá. Ele tinha uma irmã que morava nessa cidade e faleceu de câncer. Teve um outro irmão dele, que era usuário de drogas, que também morreu. Incrível que, assim, quando ele veio de Goiânia pra cá, uma irmã dele, eu falei que todos, né? Na verdade, ficou uma irmã dele nessa cidade lá. Depois veio esse outro irmão dele que morreu. Ele me disse que foi tipo overdose, de tanto usar droga. A família dele hoje já é mais reduzida, sabe? Já se foi 2 irmãos e o pai. Enfim. E aqui tem um detalhe que eu também acabei me esquecendo de revelar pra vocês aqui. Ele é cachaceiro. Ele é muito cachaceiro.
Eu acredito que aqueles R$ 50 que ele queria era os 100, mas é porque eu ainda segurei ali e mandei só 50, né? Mas aquilo ali era para beber de pinga. Era para beber de pinga. Eu falo porque algumas vezes que eu entrei em contato com ele em fim de semana, sempre quando eu converso com ele, ou ele tá num bar bebendo, ou se ele estiver em casa, mas tá bebendo, aquela fala de bêbado. A fala de bêbado mesmo. Outro detalhe que passou despercebido sobre a vida escolar. Ele só fez até a terceira série, pessoal. Só estudou até a terceira série. Ele sabe escrever o básico ali, mas é tudo errado. Se você vê publicações dele no Facebook, é tudo errado, as palavras. Acertou com 2S, enfim. Onde era para ter um I, um L, bota um I, né? E por aí vai. Eu fiz esse teste 2 vezes com ele, de fazer a pergunta: você vai estar livre aí? Eu pensei de dar um pulo e te visitar e tal. A gente pode. Eu pensava assim, como ele trabalha na loja, eu perguntei: no sábado você trabalha na loja até que horas? No sábado é só até meio-dia. Depois eu poderia chegar aí por volta do meio-dia, a gente compra algumas coisas, eu vou no mercado aí e compro alguma coisa, a gente come, ou podemos sair para comer alguma coisa, bater um papo. Eu falei: eu te dou uma força aí quando eu chegar na parte financeira, mas aí pra gente bater um papo. Mas isso era uma jogada, pessoal, isso era uma jogada. Eu já previa mais ou menos a reação dele. Quando eu falava assim: não vai dar, não vai dar porque a loja não vai estar aberta, Vitor, mas tem móveis para ser entregue na zona rural. E aí eu vou ter que trabalhar, eu monto guarda-roupa, eu monto umas coisas aqui, eu vou ter que estar trabalhando, e aí é o que eu ganho um extrazinho, não vai ter como, eu não vou estar de boa não. Deixa pra outra ocasião, cara. Por uma segunda vez eu fiz esse mesmo teste. Não, eu vou pra uma pescaria. Eu combinei aqui com uns amigos, e a gente vai pra uma pescaria. Não vai ter como eu te receber aqui. Aí eu digo: tá. Pessoal, a partir daí eu larguei de mão, sabe? Larguei de mão. Eu digo: não procuro mais. Eu tava jogando aqui que isso foi. Eu tô estimando que isso foi início de 2022, eu acho. Eu não lembro a data exata. Final de 2021 para 2022, por aí. Aí eu só fiquei com isso na minha cabeça. Eu digo: eu vou guardar isso aí, vamos ver mais pra frente aí. As águas vão rolar, né? Mas não bloqueei, não maltratei, nem nada. Eu tô quase terminando esse relato aqui. Quando foi um mês atrás, um dia ele me liga. Ele me ligou, eu tava em sala de aula, ele me ligou pelo Messenger. Eu saí da sala e fui atender essa ligação dele lá fora. Eu pensei: deve ser um trem muito importante pra estar me ligando essa hora, né? Eu liguei. Digo: diga, meu querido, como é que tá você? Eu tô bem. Ô, Vitor, cara, eu tô precisando de um favor teu, meu amigo. Diga. Aí ele falou assim: cara, é o seguinte, eu tô com um tio meu que mora na zona rural aí da tua cidade, e ele tá muito doente, ele tá com câncer. Diz que era um idoso já de 70 e poucos anos. Ele tá com câncer, já tá desenganado dos médicos e voltou para morrer em casa. Então ele tá muito ruim. Aí a minha tia ligou falando que se eu quiser ainda vê-lo com vida, é para eu ir lá. Aí eu tô indo amanhã, ele falou: eu tô indo amanhã aí pra tua cidade, só que eu vou chegar à noite, eu vou chegar lá pras 22 horas. E eu queria saber se você pode me hospedar por uma noite na tua casa, pra mim dormir. Às 5 da manhã eu vou pra zona rural, que é mais 50 quilômetros, e assim eu vou chegar muito cansado aí. Aí eu durmo pra me recuperar, e de manhã cedo eu vou lá pra chácara ver meu tio. Pessoal, aqui eu falo pra vocês, eu tenho ou não tenho todas as razões pra ter recusado esse convite, né? Esse pedido. Mas eu não recusei. Aí eu falei: pode, meu amigo. Eu falei: pode vir. Eu falei: quando tu vai chegar aqui, chegando você vai tomar um banho, tu quer comer aqui em casa, né? Eu falei: eu já vou deixar a comida pronta aqui. Pode vir, você vai ser bem recebido aqui. E assim, aí, pessoal, depois de eu ter dito não, depois de eu ter confirmado o horário, tudo certinho, né? A vinda dele pra cá, no final, ele disse assim pra mim: bicho, mas eu vou ter que levar minha mulher também, tá? Eu vou levar minha mulher, e aí, assim, o quarto aí, tu tem uma cama que dá pra dormir nós dois, faz a comida contando.
Pessoal, na hora que eu escutei aquilo, eu achei muito estranho, porque por que só foi falar no final dessa mulher? O tempo todo na conversa era eu isso, eu aquilo, eu vou. Aí depois que confirma tudo, aí ele joga a mulher no meio. Aí eu ainda levei na brincadeira, né? Eu falei assim, eu digo, eu não sabia, eu digo, pra mim tu era solteiro. Um tempo atrás, depois dele ter tido, acho que ele já tinha tido já umas 3 mulheres lá. Eu achei que tu era solteiro. Não, arrumei uma velha agora. Uma velha de 55 anos, meus amigos. Não, arrumei uma velha de 55 anos aqui, ela tem casa, eu tô morando com ela, não preciso pagar aluguel. E ela cozinha pra mim, ela lava minhas roupas. Mas eu falei, não, de boa, pode vir. Pode trazer sua mulher que eu recebo. Aqui, tranquilo. Pessoal, ele chegou aqui, realmente, ele chegou aqui, era 22 horas, chegou, a comida já estava até fria. Ajeitei lá o rango lá, eles sentaram, eles tomaram um banho, comeram e foram dormir. Até o quarto, limpei o quarto de visita aqui fica abandonado, sabe? Limpei esse quarto, tirei a poeira, troquei os panos de cama. É uma cama de casal e uma cama de solteiro que tem no quarto. E um ventilador. Botei para dormir. 5 horas da manhã eles levantaram, eu fui abrir o portão e se mandaram para a zona rural. Acabou que esse tio dele faleceu por lá. Faleceu. Ó, pra vocês verem, o tio dele foi trazido aqui para a cidade, velaram o corpo aqui, sepultou e ele não me falou nada. E eu pensando que ele estava lá para a zona rural. Só que aí, uns 3 dias depois, ele me passou um áudio que já estava na cidade dele. Ele falou, não, depois que enterrou meu tio, eu já fui embora. Ele falou, não passei na sua casa porque eu já estava indo embora mesmo, tinha que chegar a tempo de trabalhar. Pessoal, passou-se 2 semanas, bote aí uns 15 dias. Eu estava no meu almoço aqui em casa, quando ele me passou uns áudios no Messenger, através do Messenger. Aí ele botou assim, oi Vitor, cara, eu tô aqui na tua cidade, moço. Tô aqui, já tem uns 4 dias que eu tô na casa de uma tia minha. Não, eu tô na casa do meu primo. Tipo assim, pessoal, o tio dele, que faleceu lá na zona rural, tem filhos que moram aqui na cidade. Aí ele disse que tava na casa de um primo. Eu tô na casa do meu primo aqui e tal, mas eu tô querendo te ver, eu tô querendo te visitar. Isso era num domingo, meio-dia. Aí eu falei, uai, pode vem. Eu falei, eu tô à tarde aqui em casa. Eu falei, hoje eu tô de boa. Eu falei, pode vem aqui pra nós bater um papo. Eu ainda tava de boa, pessoal, com eles. Eu tava de boa. Aí depois cara, mas só que na verdade, eu tava querendo ir aí, mas eu já vou te adiantar o assunto. Eu tava querendo ir pra tua casa, mas era pra eu ficar hospedado aí 15 dias na tua casa, tá? É porque eu tô de férias. Olha a história, que pra mim é uma história mentirosa essa aqui que ele contou. É porque eu peguei férias lá da minha empresa e aí eu consegui um bico pra fazer numa loja aqui da tua cidade. Tipo assim, pra me ganhar um dinheirinho mais, eu fui convidado pra trabalhar numa loja aqui da cidade. E aí eu vou, 15 dias dessas férias eu vou aproveitar pra ganhar esse extra. E aí eu queria ficar na tua casa. Preste atenção que enquanto ele estava falando, o tempo foi igual na outra vez. Era eu tô de férias, eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu quero te ver. Tudo era eu, na primeira pessoa. Aí eu escrevi, como eu tava comendo, eu digitei com o celular aqui de um lado, eu digitei a mensagem. Eu falei, mas é só você ou é você e sua esposa? Aí ele desconversou, meus amigos. Ele desconversou. Ele falou assim, Vitor, é só 15 dias, cara. É só uns 15 dias que eu vou ficar por aqui. É a famosa resposta evasiva. O que eu consegui concluir disso? Ora, se eu pergunto se está com a mulher e não quis responder, é porque está. Mas aí existe uma manipulação nisso aí. Tipo assim, eu vou dizer que eu vou deixar ele pensar que é somente eu. Depois que ele confirmar, depois que tiver tudo certo, aí eu boto minha mulher no meio da jogada. Aí eu apareço com a mulher lá, ou então, igual da outra vez, né? Não, mas minha mulher tá comigo, bicho. Minha mulher tá comigo. Ô, pessoal, quando ele não respondeu, eu falei assim, eu digo, Zé Carlos, cara, eu tô almoçando. Eu falei, tu me dá um tempinho aí, deixa eu só terminar de comer, eu te mando um áudio aí te dando minha resposta, tá? Aí ele, beleza. Pessoal, eu comi e fui raciocinar, né?
Eu fui raciocinar. E qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu fiquei pensando assim. Um cara com o perfil dele, cachaceiro, sem educação, grosseiro, mentiroso, manipulador. O cara que em outras ocasiões que eu quis visitá-lo, ele não quis me receber. Se recusou, negou, né, a minha proposta de ir lá. Que não era de vir me fazer visita. Que uma vez... Aqui eu tô fazendo o fechamento, né? Uma vez pediu dinheiro pra vir me visitar, eu mandei o dinheiro, ele não veio, não devolveu o dinheiro e ficou por isso mesmo. Um cara que não respeitou a minha presença e agrediu a esposa dele e a filha dele na minha presença. E por último, omitiu, né? Falou que vinha e depois jogou essa mulher de repente ali, né? Aí eu pensei, eu digo, qual é a jogada aí? É vir passar 15 dias aqui em casa, usufruindo desta casa, tomando café, almoçando e jantando, sem ajudar. Mas isso é certeza, meus amigos, certeza. Café, almoço e janta. Às minhas custas. Arriscado, me dá trabalho aqui. Quem sabe se não vai ter briga com essa mulher. Arriscado trazer bebida alcoólica aqui pra dentro da minha casa. Sair pra rua pra querer estar chegando de madrugada, curtindo com essa mulher, com as outras, porque o bicho atrai mulher. Isso aí eu falo porque eu sei. Pessoal, 15 dias aqui em casa. Se ele tivesse ficado bem aqui em casa comigo, eu ia ver. Capaz de dar até briga dessa mulher que ele arrumou com as outras na rua. Nossa senhora, na hora que eu vi esse pedido, sabe, eu pensei, eu digo, é uma bomba isso aí, é uma bomba aqui pra dentro da minha casa. Almocei, aí minha decisão foi o seguinte, é não. Ele foi muito bom pra me dizer não quando eu me ofereci pra ir na casa dele. Digo, eu tenho todo o direito e todas as razões pra dizer não aqui também. E aí eu mandei o áudio, meus amigos. Aqui eu vou tentar emular mais ou menos como foi o áudio que eu mandei pra ele. Eu ainda fui. Fosse outro no meu lugar, logo era bloqueado, né? Dizia um não e bloqueava, né? Mas eu ainda fui até cordial com ele. Eu falei assim pra ele, eu falei, Zé Carlos, cara, é o seguinte, eu vou te expor aqui a minha realidade. Eu falei, eu trabalho, moço, o dia todo. Eu quase não fico em casa. E assim, a minha mãe... ela toma remédios controlados e ela dorme demais. Eu falei, muitas e muitas vezes eu chego aqui em casa, tá dormindo, não fez uma comida, não arrumou nada, às vezes eu tenho que ir pra rua comprar um marmitex. Aí quase tudo aqui é eu que faço. Tem que fazer comida, tem que limpar a casa, porque minha mãe fica mais dormindo. Eu falei, então assim, se fosse pra você ficar 2 dias, até 3 dias, dava pra eu te receber, mas 15 dias, cara, é muito. Falei, 15 dias é muito, assim. Aí pra mim te acolher aqui em casa e não poder fazer bem feito, né? Te acolher bem, eu falei, eu prefiro não receber. Eu falei, acho que aí no teu primo aí tu tá mais acolhido, né? Eles vão poder fazer. Então assim, vamos deixar quieto isso aí, não vai ter como não, ó. Me desculpe aí, mas não vai ter como não. Pessoal, quando eu mandei isso, ele escreveu 2 frases pra mim. Ele botou assim: eu pedi porque eu gosto muito da tua casa. Eu falei, eu gosto muito da tua casa, mas beleza. Só botou assim, beleza. Também não falou mais nada. Pessoal, uns 4 dias depois, eu ainda dei uma cutucada. Ele não tá bloqueado aqui, não. Ele não está bloqueado. Eu perguntei assim. Falei, uai, moço, tu não vai nem me fazer uma visita aqui. Essa daqui eu falo que foi provocação. Não vou negar, não, foi provocação. Eu digo, cadê? Tu não vai nem vir aqui. Aí ele falou assim, não sei. Só botou assim, não sei. Vai chegar um momento que eu ainda vou bloquear ele. Eu não quis bloquear de imediato, não, mas daqui mais uns dias eu vou bloquear. E aqui onde eu quero chegar é que, diferente do passado, meus amigos, eu tive uma época no passado que eu não conseguia dizer não. Eu não conseguia dizer não. Quando eu falo para vocês que eu já evoluí bastante, é nisso. Olha, eu consegui dizer um não. Só que qual é ainda as fraquezas minhas? É que eu ainda demoro assim para raciocinar. Raciocínio mais lento. Eu preciso de um tempo aqui para botar as ideias no lugar. Ou seja, ainda precisei ali de uns 15 minutos, eu comendo aqui e mentalizando, né?
O que é que eu vou decidir? Fui relembrar e tal. Mas disse. E olha, sabe o que é dizer um não e ficar de boa, sabe? Pense que naquele dia eu trabalhei a tarde toda sossegado, dormi a noite toda, eu estou de boa, eu estou contente, eu estou assim com uma alegria dentro de mim, que eu consegui dizer um não. Eu disse um não para uma pessoa ruim, para uma pessoa que não merece essa minha empatia, essa minha solidariedade. Eu ia estar trazendo problema aqui para casa. Foda-se ele, sabe? Foda-se ele. A minha casa ela estará de portas abertas para alguém que gosta de mim, que me respeite, que é uma pessoa compatível comigo. O Zé Carlos ele pertence a um mundo muito diferente do meu. Foi meu amigo de infância, convivi muitos anos aí de contato, mas eu repito, o que é o mundo dele? O mundo dele é pegar a mulher, é beber cachaça, é enganar os outros, é ganhar pouco. Uma coisa que eu já percebi nele, como ele tem eu na rede social, WhatsApp, Facebook, né? E eu já compartilhei muitas minhas viagens. Eu lembro que recente, pouco tempo atrás, um dia ele me perguntou: e quando é que vai ser sua outra viagem? Vocês acham que não tem um sentimento de inveja nisso aí? Porque ele trabalha num subemprego, ganhando pouco. Ele nunca fez uma viagem similar a essas que eu já fiz. Ele não tem a qualidade de vida que eu tenho. E eu tenho porque eu lutei muito, eu corri muito atrás para ter isso. É desgastante, é ruim, mas ainda me garante um pouco mais de dignidade do que ele. Eu acredito que deve. Pessoas como ele têm uma inveja terrível, meus amigos, de quem está daquele próximo a ele que está numa situação melhor. Então, é um estilo de vida totalmente diferente. O que é o meu estilo de vida? É ficar mais no meu quarto, eu não bebo, eu não vivo correndo atrás de buceta, eu não vivo de passar as pernas em ninguém. Então, pra que eu vou querer essa pessoa aqui dentro da minha casa? Então, eu achei foi bom, meus amigos. Eu achei foi bom que ele fez essa jogadinha de tentar me manipular ali. Foi a brecha perfeita. Ele foi a brecha. Se um dia eu tava esperando, se ele viesse bem aqui em casa, aparecer aqui, ou se ele de repente até me ligasse, sei lá, pra querer cobrar, né? Mas você não quis me receber, você foi ruim comigo e tal. Eu ia jogar bem na cara de meu amigo. É complicado, eu falei, porque uma coisa seria eu receber você. Outra coisa é eu receber um casal. Aí a despesa já pesa, né? Então aí complica. Eu falei, você não joga limpo comigo. Você não chega e entra com a verdade logo. Você fica manipulando. Finge que coloca como se é só você, mas não é só você. É você e mais uma mulher. Mas eu espero que nem apareça, sabe? Quando tava numa boca, eu nunca tinha dito um não pra ele já não era de me visitar, imagine agora, né? Ele queria, eu não sei qual era o motivo que ele queria vir, porque mente, né? O motivo verdadeiro, mas ele queria era se arranchar aqui pra curtir com a grana dele e tirar a despesa todo dia nas minhas costas. Mas eu não deixei. Então, um ponto pra mim, pessoal. Mais um ponto pra mim aqui. É um processo, eu tô praticando, eu tô na luta, né? Eu já fui muito pior do que isso aqui. E agora? Já são 2 da manhã, depois de 1 hora e meia, né? Eu comecei a gravar aqui pra vocês, era meia-noite e 35, né? Já são 2 da manhã, agora eu vou dormir. E amanhã, no domingo, eu edito esse áudio e coloco pra vocês. Aproveitar que o sono tá batendo aqui pra eu ir dormir. O meu muito obrigado aí aos que me ouviram. E em breve eu volto aqui com mais conteúdo para todos nós, para o nosso aprendizado, né? Eu mesmo confesso, eu demorei muito. Mas assim como eu demorei com a minha irmã, com a Mari Lúcifer e com tantos outros aí, chegou a vez do Zé Carlos, né? Seria muito bom se não tivesse sido assim, né? Que ele, ao contrário do que ele que ele tivesse sido um homem que tivesse buscado a sua melhora, a sua evolução, para ser um ser humano melhor, mas ele não foi o caso dele. Então eu ainda prefiro abrir mão de uma amizade como essa daqui
e abrir espaço para outras amizades boas, como aqui nesse canal eu já tive o privilégio. Quero aqui novamente mandar um abraço aí pro meu grande amigo Zion, que a gente tá distante aqui, mas é um cara aí que mora aqui no meu peito, eu gosto muito dele. Tem o Lorde, a gente tá meio desgarrado aí, pessoal, mas não estamos de mal não. Esses dias ele até já firma um contato, é porque ele tá muito atarefado, tá corrido, mas estamos de boa. Uma hora aí a gente vai voltar os nossos contatos, assim eu espero. Contato mesmo, assim, de bater papo, quem sabe aqui no canal. Deixa eu ver quem mais. O Rafael, do canal Psicanalista Realista, passei quase 2 anos aí sem quase contato com ele. Quase nenhum contato. Umas 2 vezes a gente se falou. Agora voltei, já fiz um dia desse, praticamente foi uma sessão psicoterápica que eu ganhei com ele aqui. Então, os caras tão gente boa, pessoal. Gente boa, assim, que eu me sinto bem. Eu não passo por esse tipo de transtorno, de problema, né? Por que eu tô falando do virtual? Porque aqui na minha cidade eu não tenho. Aqui na minha cidade eu não tenho essas amizades masculinas aqui mais. Um dia, quando vocês verem, igual eu fui no Rio de Janeiro, passei 2 dias com o Monsenhor, né? De vez em quando, nas minhas andanças, se você vê eu falar que encontrei com um inscrito, né, me dê essa permissão e tal, é porque é uma maneira de aproveitar uma boa amizade, porque aqui eu não tenho. Aqui na cidade que eu moro, eu vivo já um bom tempo já isolado. Os poucos que eu tinha eu me afastei. Esse Zé Carlos eu cortei agora, tem o Alex que eu cortei também. Não, minto, tem uma amizade ainda. Eu tenho uma amizade masculina aqui, é o Luciano. O Luciano é um cachaceiro, mas ele me visita. Toda quarta-feira ele vem aqui me ver. É o dia do Vita Suco. Eu ia falar vitamina, né? É Vita Suco. Toda quarta-feira eu faço o Vita Suco aqui, ele vem tomar mais eu. Aí nós senta ali na mesa da cozinha, ou às vezes ele senta aqui na minha cadeira, eu fico na rede ali aqui dentro do meu quarto, a gente bate uns papos aqui, o bichinho é pinguço, mas até que ele é de boa comigo. Ele nunca me maltratou aqui na minha casa. Ele nunca chegou bêbado aqui na minha casa. Pelo menos na quarta-feira ele vem lúcido pra cá, né? E até hoje eu tenho mantido assim a boa amizade com ele, mas a minha boa amizade com ele vai até um certo ponto, né? Penso que tem coisas que eu não posso falar com ele, mas é assim, mas eu já tô forte, eu não sou esse cara carente, né? Eu toco a minha vida aqui, porque eu não tenho amigos para final de semana estarmos juntos, porque não tem amigo para estar andando juntos, eu sou triste? Não, não, não. Vocês aqui é um grande ponto de apoio para mim, tá? Mesmo anônimo, aqueles mais próximos eu já saí, para alguns pouquíssimos aqui eu saí do anonimato, né? E me dei essa permissão aí e foi muito bom, me ajuda muito. É isso aí. Deixe os seus comentários e estamos aí na jornada. Comente aí o que você achou aí desse relato do Zé Carlos. Tá bom? Eu vou ficar muito agradecido a você pelas suas participações.